A gente estava falando com Pedro Teixeira sobre as visitas a Jair Bolsonaro e agora eu chamo de volta outro Pedro, Pedro Venceslau, que vai trazer para a gente um pouco do olhar dele também, né, Pedro? Acabei que eu trouxe um pouquinho do que você acho que vai entrar nessa linha, né, das expectativas de Jair Bolsonaro ajudar a guiar também as campanhas a partir dessas visitas. Muito parecido com o que aconteceu em 2018, quando o Lula estava preso. As visitas que eram marcadas nesse momento pré-eleitoral, pré-campanha, eram já programadas para organizar o tabuleiro político, o xadrez eleitoral. Vamos lá, quais são as visitas que Jair Bolsonaro pediu? Primeiro, Wilder Moraes, do PL de Goiás. Por que é importante? Porque em Goiás o Partido Liberal vive um racha entre Gustavo Gayer e Major Vitor Hugo, que agora é vereador de Goiânia, mas foi um aliado importantíssimo no governo de Jair Bolsonaro. Eles estão chegando perto de um entendimento para ver qual dos dois vai disputar o Senado e também precisam chegar num acordo sobre a disputa para o governo do Estado. Se vão apoiar o candidato ungido por Ronaldo Caiado ou se vão lançar o nome do próprio PL. Diante da confusão, o árbitro Jair Bolsonaro. Magno Malta, do PL do Espírito Santo, outro que Jair Bolsonaro quer que o visite. Por quê? Porque também no Espírito Santo o PL vive um dilema. Apoiar ou não Lorenzo Pasolini, do Republicanos, para o governo do Estado, para enfrentar o Ferraço, para enfrentar também as candidaturas de esquerda, ou tentar a sorte de uma candidatura do próprio PL. Mais uma vez, Jair Bolsonaro vai fazer essa arbitragem política. Hélio Negrão, do PL do Rio de Janeiro. Nesse caso, é uma visita que tem um aspecto mais pessoal. Ele é o deputado mais leal, mais próximo, amigo mesmo de Jair Bolsonaro, um dos únicos, um dos poucos que permaneceu em frente ao condomínio, depois em frente à sede da Polícia Federal e depois foi para frente da Papuda. Claro que eles também vão conversar sobre o cenário no Rio de Janeiro, onde o PL está diante de um dilema sobre quem lançar para o governo do Estado e como é que vão ser as candidaturas ao Senado, especialmente agora que Flávio não está mais na disputa para senador. E por fim, né, Cabo Gilberto Silva, outro que Jair Bolsonaro quer receber na Papudinha. Porque aí, nesse caso, não se trata de uma conversa eleitoral, pode também passar por eleições. Mas Cabo Gilberto Silva é o novo líder da oposição. Portanto, é um quadro central no bolsonarismo na atuação no Congresso Nacional. Para falar, por exemplo, sobre a derrubada ao veto do PL da dosimetria e sobre projetos de interesse do bolsonarismo. E o mais importante, evidentemente, é a visita de Valdemar Costa Neto, do próprio. Valdemar precisa conversar com Jair Bolsonaro para sair da Papudinha com carta branca para poder fechar acordos eleitorais nos estados com o aval daquele que é o principal líder do partido, mesmo preso, que é Jair Bolsonaro. Para evitar, inclusive, ser desautorizado quando fechar algum tipo de acordo, como aconteceu no Ceará. Aliás, a pauta do Ceará certamente estará na conversa, quando ela acontecer, em algum momento ela vai acontecer, entre Valdemar e Jair Bolsonaro, porque o PL cearense não desistiu de fechar uma aliança com Ciro Gomes, do PSDB. É que recentemente Ciro Gomes também fez algumas declarações que irritaram os bolsonaristas, dizendo que não tem por que apoiar, segundo ele, um camarada de outro partido, no caso Flávio, a presidência da República. Isso criou um certo constrangimento. Mas ainda assim, essa frente ampla da direita contra o PT no Ceará é considerada uma prioridade e teria a simpatia de Valdemar Costa Neto. Então, o assunto não vai faltar. Jair Bolsonaro ainda é uma peça central na montagem desses palanques e até também para Valdemar ter uma certa linha política para seguir e não depender de declarações que saem dos Estados Unidos pelo Eduardo ou de outro bolsonarista ou de disputas que acontecem dentro da família. A palavra final, ela vai ser sempre de Jair Bolsonaro, por isso que é importantíssima, são importantíssimas todas essas conversas. A tendência é que depois dessa primeira leva, Jair Bolsonaro peça uma outra leva de visitas para continuar resolvendo pendências locais. Pois é, isso é importante nesse momento que a gente ainda tem tempo dessas definições. É o presidente Jair Bolsonaro se colocando no jogo político, não é porque está preso que vai se colocar como totalmente alheio ao que está acontecendo no próprio partido e guiando de alguma maneira a situação do PL em alguns estados. Você citou muito bem o Wilder, né? Algumas fontes estão pontuando aqui, enquanto assistem a gente, viu, Pedro? Estão na nossa audiência.
a ideia é fazer o Wilder, por exemplo, desistir do governo, da candidatura ao governo de Goiás. Tem uma avaliação de que ele está atrapalhando um pouco os planos do Gayer, que gostaria de ser candidato ao Senado. A gente tem a situação também do Hélio, que é aquela figura muito próxima do ex-presidente Jair Bolsonaro, um aliado de primeira ordem, muito fiel ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e que o PL está trabalhando a candidatura dele também para o Senado pelo Rio de Janeiro. Então, tudo isso entra nessa teia, essa engenhosidade que todos os partidos estão fazendo de cálculos de quem vai para qual cargo, qual vai ser a composição de chapa, e alguns pontos que são mais defendidos por Jair Bolsonaro, outros por Valdemar Costa Neto. Então, daí a importância de chamar o próprio presidente do partido para acertar os pontos dessa conversa. O Wilder, por exemplo, é visto como uma figura bancada pelo Valdemar, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ter um olhar diferente para a situação no estado de Goiás. Então, alguns desdobramentos possíveis aqui, só para pegar carona na tua informação, com as informações que estão chegando aqui agora também.